A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 10, que tem como título A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. Nós estamos estudando a revista CPAD, esta revista aqui do quarto trimestre do ano 2022, que tem como objetivo estudar o livro de Ezequiel. Então você que é professor do EBD e está acompanhando as aulas aí do EBD, sabe que estamos estudando Ezequiel, né, um livro maravilhoso, muitas profecias difíceis de entender, e agora, na lição número 10, vamos estudar a profecia do capítulo 37, que é o Vale de Ossos Secos, que venhamos e convenhamos. Não é uma profecia difícil de entender. É uma profecia relativamente fácil, principalmente para você que está estudando Ezequiel, chegou nessa lição muito bem preparado, já sabe de todo o contexto, e a própria profecia dá a sua interpretação. Então aqui não adianta a gente ficar querendo, como o pessoal diz por aí, procurar chifre na cabeça de cavalo. A profecia é muito clara. A profecia está falando da restauração da nação de Israel. É isso. É isso que essa profecia está falando. Infelizmente, muitos pregadores usam essa profecia de maneira errada. É uma passagem muito pregada na igreja. Quando um pregador sobe no púlpito e fala que vai pregar em Ezequiel, eu já começo a deduzir que ele vai pregar em Ezequiel 37. É Vale de Ossos Secos. E a interpretação muitas vezes é errada, uma interpretação que não tem nada a ver com o texto em si. O pessoal enfeita demais. E é por isso que a escola dominical é boa, né? Porque na escola dominical a gente estuda realmente o que o texto significa. E meu propósito aqui nessa aula é explicar esse texto de Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 14, levando em consideração o seu contexto como um todo e usando aqui a revista como base. É o vídeo de destaque do EBD em Foco. Então, no vídeo de destaque, eu não passo por cada tópico e subtópico da lição de forma detalhada. Já fiz isso no meu primeiro vídeo, que eu usei o slide, já está disponível esse vídeo. Inclusive, você pode adquirir esse slide para usar na sua igreja. É só acessar ebdemfoco.com. Mas vamos lá. Eu vou me basear na passagem bíblica. Tá? Vou me prender na passagem, na interpretação da passagem, para que você possa compreender a lição. Então, vou destacar aqui os principais pontos, e assim você vai compreender essa lição e vai evitar interpretações erradas que tem por aí. Tem um monte de interpretação aí que o pessoal está viajando na maionese. A gente tem que ter um pouco de cuidado com a interpretação das profecias bíblicas. Bem, vamos lá. Antes de começar, eu só quero falar um pouco sobre os dois métodos de interpretação que é usado, os dois principais métodos, né? Principais, tem vários por aí, mas que os teólogos usam para interpretar as profecias do Antigo Testamento. Uma boa parte dos teólogos usam uma interpretação que eles chamam de histórico espiritual, são os aliancistas, são aqueles teólogos sérios, viu gente? Teólogos sérios, teólogos bem estudados. Eu não sei se eles são maioria, mas é uma grande quantidade de teólogos que eles vão olhar para as profecias do Antigo Testamento que fala de um futuro para Israel e vão interpretar essas profecias como que elas se cumpriram na igreja. Então, assim, a igreja é o novo Israel de Deus. Deus já tratou tudo que ele tinha para tratar com Israel do Antigo Testamento, a nação de Israel, e não tem mais nada com a nação de Israel. A igreja substituiu Israel e ponto final. Alguns deles, baseados em Romanos capítulo 11, dizem que Deus ainda vai falar com Israel no futuro, mas não tem nada a ver com o milênio, que é a interpretação que a gente usa aqui. Alguns ainda baseados em Romanos 11, não, no futuro a nação de Israel vai se arrepender, a maior parte do povo vai se arrepender e tal, mas assim, a interpretação deles é basicamente que Deus já tratou tudo que tinha para tratar com a nação de Israel. Quando eles leem capítulo 37 de Ezequiel, fala do Vale de Ossos Secos, eles espiritualizam essa profecia e dizem que está falando da igreja, está falando de pecado, está falando de salvação, mais nesse sentido. Se você ouvir uma pregação do Hernando Dias Lopes, que para mim é um dos melhores pregadores que tem na atualidade, o Hernando Dias Lopes, ele interpreta dessa forma. Eu parei para ouvir duas pregações de Ezequiel 37, do Hernando Dias Lopes,
ele sempre leva por esse lado mais espiritual, falando da igreja, falando de restauração, falando que Deus é poderoso para ressuscitar. Ele tira as lições aqui, que a iniciativa é divina, é Deus que coloca o Espírito, é Deus que dá a vida. Então ele faz uma interpretação soteriológica, espiritualiza a profecia. Ele não entende essa profecia como literal, mas não é porque o Hernani Dias Lopes não entende de teologia, nada disso. É porque ele parte desse pressuposto. Ele é muito entendido, ele entende das outras interpretações, mas a interpretação que ele acredita ser a mais coerente é essa, é que Israel, já passou o tempo de Israel, agora Deus trata com a igreja e ponto final. Nós somos dispensacionalistas. O que nós fazemos? Nós entendemos que as profecias do Antigo Testamento, elas que falam para um futuro de Israel, elas são literais, ou seja, elas vão se cumprir de fato na nação de Israel. Você tem que compreender esses dois métodos de interpretação. Tá? Compreenda esses dois métodos de interpretação. Nós vamos usar o ponto de vista aqui dispensacionalista. Nós vamos usar a ideia aqui que realmente, se Deus está falando de uma restauração para a nação de Israel, essa restauração vai acontecer. O texto é simples, direto, deixa bem claro o que está tratando aqui. O versículo 11, ele já diz logo, ó, Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. A interpretação é dada aqui. Nós entendemos que os ossos secos representam toda a casa de Israel, toda a nação de Israel. Só para a gente explicar, exemplificar aqui um pouco mais essa questão das duas interpretações, dos dois métodos, eu vou fazer uma interpretação bem rápida de Amós. Observe que a minha aula, ela vai ser não somente uma aula da lição 10, mas uma aula também de interpretação bíblica. Então acompanhe aí. Amós, capítulo 9, versículo 11, tem uma profecia que fala da restauração de Israel. É padrão no Antigo Testamento essas profecias. Jeremias, Ezequiel, Amós, Zacarias, tem várias profecias, né? Isaías também, várias profecias falando dessa restauração de Israel. Aqui na profecia de Amós 9, do 11 ao 15. Profecia completa do 11 ao 15. Lá em Atos, capítulo 15, versículo 15 até o versículo 18, no Concílio de Jerusalém, Tiago cita Amós. E ele interpreta Amós como uma profecia que fala dos gentios, da inclusão dos gentios como povo de Deus. Olha só o que ele cita. Eu vou ler Atos, que é uma citação de Amós. Tá? Vou ler Atos. Atos 15, 15. Tá? Fala assim, ó. Concordam com isso as palavras dos profetas, e conforme está escrito. Depois disso, voltarei e reconstituirei a tenda caída de Davi, e reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas, conhecido desde os tempos antigos. É claro que, quando ele cita a profecia, ele meio que parafraseia a profecia. Porque aqui ele não diz todo o povo. Fala assim, restaurarei... Vou ler toda, vamos lá. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas e a reerguerei. Essa primeira parte está bem parecida, né? Depois disso, voltarei, reconstituirei a tenda caída, reedificarei e restaurarei. Está bem parecido, tá beleza. Aí do outro versículo. Para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem. Isso não está exatamente assim, né? Ele fala assim, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais eu tenho invocado o meu nome. Isso é uma interpretação que Tiago faz. Aqui, o meu povo conquiste o remanescente de Edom, ou seja, que os judeus conquistem o remanescente de Edom. Quem são o povo de Edom? O povo gentil, o povo de fora de Israel. E todas as nações que me pertencem, ou seja, todo o meu povo de fora de Israel, todos os gentios. E isso é a interpretação que Tiago faz e de fato está certa. Tiago não errou na interpretação. Está certíssimo. Essa profecia de Amós está falando realmente da inclusão dos gentios. Deus está falando que vai restaurar a tenda caída de Davi, vai consertar o que está quebrado. Isso aconteceu com o quê? Com a vinda de Jesus. Jesus veio e restaurou de fato, trouxe os gentios. Só que isso é a primeira parte da profecia. Os aliancistas,
Observe assim, os aliancistas pegam essa passagem e usa essa passagem de Atos 15, falando assim, olha, os apóstolos do Novo Testamento entendiam que as profecias para Israel se cumpriam na igreja. Então a gente faz a mesma coisa. Só que Tiago, ele mostra o cumprimento da profecia da primeira parte. Tem a segunda parte da profecia. Quando a gente vai para o versículo 14, aqui de Amós capítulo 9, fala assim, trarei de volta a Israel o meu povo exilado, e eles reconstituirão as cidades em ruínas, e nelas viverão, plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Essa profecia da restauração da nação de Israel, algo bonito, lindo, maravilhoso, o povo vai voltar, vai construir cidade, vai plantar vinha, vai beber vinho. Isso não cumpriu ainda. Essa segunda parte ainda vai cumprir. É uma restauração futura da nação de Israel. Então, assim, Tiago, ele mostra o cumprimento da primeira parte da profecia, mas da segunda parte não. Assim como Jesus, quando leu Isaías lá na sinagoga, ele só leu, né? Ele não leu todo, né? No finalzinho ele não leu. Por quê? Porque o finalzinho ainda ia se cumprir, não tinha se cumprido ainda. E as profecias no Antigo Testamento, elas são assim, irmãos. O profeta do Antigo Testamento, ele olhava para o futuro e ele via os acontecimentos como se fosse tudo junto. Eles profetizavam sobre o Messias que viria, restaurar a nação, a vida espiritual, executar juízo e reinar para sempre. Quando a gente lê as profecias sobre o Messias, todas elas no Antigo Testamento, não vou dizer todas, mas quase todas elas, vão falar dessa maneira, de um reino que é para sempre. Jesus vem e estabelece. Só que quando se cumpre no Novo Testamento, a gente vê que não é bem assim. Jesus vem, faz a restauração espiritual ali, morre, vai para o céu, dá esse espaço da igreja, depois ele vem para executar juízo. É como alguém que olha para um monte que está à distância e vê esses montes assim, um perto do outro, né? Vê um perto do outro. Só que quando ele chega perto, que vai andando, ele vê que não é muito perto um do outro, um está um pouco longe, outro, né, mais perto. Por quê? Porque a longa distância parece estar junto, mas quando chega perto não está. Então, assim é a profecia no Antigo Testamento. A gente tem que entender dessa forma. Então, essa profecia de Amós, a metade dela se cumpre realmente na inauguração da igreja e a outra metade se cumpre no futuro glorioso para a nação de Israel. Isso aqui foi só um parêntese para você entender os métodos de interpretação. Nós, dispensacionalistas, lemos Ezequiel 37 e entendemos que Ezequiel 37 é uma profecia literal que se cumpre na nação de Israel. Vamos lá. Diz assim, o Vale de Ossos Secos. Ele tem uma visão. A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, que os ossos estavam muito secos. Aqui a gente tem que entender que era uma visão. Não significa que ele foi levado em corpo para um local onde estava lá, né, um monte de osso. Não, é uma visão que ele teve. Se ele andou na visão? Sim, ele andou na visão. Enfim, é a visão de Deus, tá? A visão de Deus. Uma visão. O que seria esse vale? Será que por que tem um monte de ossos lá, né? Será que as pessoas não enterravam os mortos? Tudo bem que é uma visão, mas a visão tem que ser também algo mais realista, né? Sim, fica subentendido, fica parecido, na verdade, que é um campo de batalha. Houve uma guerra e as pessoas morreram, caíram nesse campo de batalha. Tanto que quando os ossos se juntam e se levantam, ele fala que é como um exército. No versículo 10, era um exército enorme. Isso aqui, né, dá uma pista de que aquele vale era um vale de batalha. Aconteceu uma batalha, as pessoas ficaram mortas, passou um bom tempo e os ossos ficaram secos. Estava um monte de osso seco. Isso é uma visão horrível. Horrível. Não é uma visãozinha boa, bonitinha, linda. Não, não. Uma visão horrível. Coisa de filme de terror. E por que que Deus apresenta essa visão tão forte para Ezequiel? Se nós lermos um pouco antes, no capítulo 36, tem uma profecia para os montes de Israel. Ou seja, uma profecia para a terra. Para a terra. Falando de uma restauração na terra. Versículo 17 do capítulo 36. Filho do homem, quando os israelitas moravam em sua própria terra, eles a contaminaram com sua conduta e suas ações. Aí Deus vai falar que eles moravam na terra, contaminaram a terra, se contaminaram e por isso sofreram juízo. E mais na frente, no versículo 24, Deus fala que vai trazer eles de volta para a terra.
Fala assim, ó, pois eu os tirarei dentre as nações e os ajuntarei no meio de todas as terras e os trarei de volta à sua própria terra. A profecia era de restauração. Na terra, vocês vão ser trazidos de volta para a terra e eu darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Isso aqui é o capítulo 36. É uma profecia de restauração. Essa profecia se repete no capítulo 37. É basicamente a mesma coisa, a mesma ideia. A diferença é que no capítulo 37 tem a visão do Vale de Ossos Secos. Essa visão ela serve para impactar. É uma história que faz com que as pessoas gravem na mente o quão Deus é poderoso e o que Deus vai fazer com a nação. Parece que o povo ainda estava incrédulo, o povo ainda estava sem acreditar. Aí Deus está falando assim, olha, imagina um vale de ossos secos. Pode ter vida esses ossos? É o que Deus pergunta para Ezequiel. Poderão tornar a viver? Deus mostra essa visão para Ezequiel e Ezequiel transmite isso para o povo. O povo está acompanhando Ezequiel nessa visão. É claro que o povo não é levado para a visão, tá? É somente Ezequiel. Mas quando Ezequiel descreve isso para o povo é impactado com a mensagem. Tá? Porque uma história, ela fica na mente. E a história, quando ela é impactante, aí que ela fica na mente, ela fica gravada mesmo. Então Deus está gravando na mente do povo, eu vou restaurar vocês. Ezequiel profetiza sobre os ossos, para que eles possam voltar à vida. Aí ele fala assim, assim diz o soberano Senhor, a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e cobrirei com pele, porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Essa passagem não pode ser usada para falar da doutrina da ressurreição. Não é o propósito dela. Muitos usaram essa passagem no passado, os pais da igreja principalmente usaram para falar, não, olha, a doutrina da ressurreição é do Antigo Testamento e tal, já tinha essa doutrina. Não. O Antigo Testamento fala de outras, de ressurreição, Daniel, tem o caso de, acho que é Eliseu, né, que tem um homem que ressuscita quando bate nos ossos de Eliseu. Mas assim, não é o objetivo dessa passagem falar da ressurreição dos mortos. Não é. É uma visão para falar da restauração da nação de Israel. Então não podemos tirar essa doutrina da ressurreição dos mortos dessa passagem. Outra coisa, nós não podemos ficar dando significado para cada etapa dessa ressurreição aqui. Os ossos se juntando significa tal coisa. Os tendões sendo colocados significa tal coisa. A carne sendo colocada ali dos ossos, nos tendões tal, significa tal coisa. A pele. Tem alguns teólogos que fazem isso, tudo bem, mas eu acho conjectura porque o texto não diz nada acerca disso. Acaba sendo coisa da cabeça da própria pessoa. Eu vejo a restauração como um todo. É claro que ela vai acontecendo aos poucos. A única coisa que a gente pode tirar daqui é que essa restauração, ela vai acontecer, a restauração da nação de Israel vai acontecer, sim, vai acontecer aos poucos, mas ela só se completa quando o Espírito entra. E aí sim a gente tem uma restauração da nação de Israel. Ou seja, o Espírito entrou no corpo, e isso implica o quê? Uma restauração espiritual da nação de Israel. E isso está bem claro aqui na passagem, tá? Está bem claro assim. Porque ele profetiza, logo em seguida ele vai profetizar. Eu profetizei conforme a ordem recebida. E aí aconteceu tudo o que Deus falou. Né? Aí diz assim, ó, a seguir, versículo 9. Ele me disse, profetize ao Espírito, profetize filho do homem e diga, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Aqui a gente tem o quê? O sopro de vida sobre os mortos, para que eles pudessem viver. Estava ali uma restauração, mas não era uma restauração completa, porque não tinha vida. Quando veio o Espírito, aí sim eles passaram a viver. Puseram-se de pé, era um exército enorme. Observe que a restauração, ela só se completa com a restauração espiritual da nação de Israel. O escritor da revista,
ele vai fazer essa abordagem aqui, o significado do Vale de Ossos Secos, está bem explicado. É uma restauração, a restauração nacional de Israel, e depois de muitos séculos de dispersão entre as nações, seguida pela restauração espiritual. Isso está aqui logo no tópico 1. Então a interpretação está bem correta aqui. A questão toda é quando que acontece a restauração física e quando que acontece a restauração espiritual. Alguns escritores vão fazer essa interpretação de que a nação de Israel ela vai ser restaurada primeiro uma questão nacional, como um país, e depois uma restauração espiritual que acontece no futuro, que é no milênio, quando todo Israel vai reconhecer que Deus é realmente o Deus Todo-Poderoso, que Jesus é o Messias, e aí entra o reino milenar. A restauração espiritual fica para o reino milenar. Qual é a interpretação do escritor da revista e qual é o problema que eu vejo aqui? O escritor da revista vai colocar a formação da nação de Israel, ele vai citar aqui a data certinho, aqui no tópico 2.2, o dia 14 de maio de 1948, ele vai interpretar, a interpretação dele é que esse ano aqui marcou a restauração nacional de Israel como algo definitivo. Tópico 3 ele vai reforçar essa ideia, só que assim, eu particularmente acho que ainda falta muita coisa para uma restauração definitiva. Eu particularmente acho que a gente tem que esperar um pouco para chegar a essa conclusão de que, de fato, essa é a restauração que Deus estava falando. É uma restauração que vai acontecendo aos poucos? Sim. Mas Israel ainda não conseguiu se estabelecer realmente por completo na terra. Essa restauração ela não aconteceu por completo. Porque quando a gente vai para o texto bíblico, dá a entender que a restauração é completa, é na terra como um todo e espiritual. É claro que a gente coloca a espiritual mais na frente, no milênio, mas a restauração como nação ainda falta muito. A nação de Israel não teve um dia de paz depois da sua independência, vamos colocar assim, A partir do momento que eles começaram eles se tornaram uma nação soberana em 1948, no dia seguinte, as nações vizinhas, elas já declararam guerra contra Israel e de lá para cá eles não tiveram paz. Jerusalém continua dividida, eles não têm domínio sobre Jerusalém, e isso é muito problemático. A gente sabe que realmente isso não se resolve de forma tão simples. Se você quiser entender um pouco sobre essa questão da geopolítica, a formação da nação de Israel, a confusão que tem com os palestinos, assista os 3 vídeos que eu vou deixar na descrição do vídeo. Aqui, na verdade, é um vídeo da BBC News. São 3 vídeos da BBC News, que a repórter lá explica bem detalhado o que está acontecendo lá. Recomendo você assistir esses vídeos para entender um pouco essa questão da geopolítica. Eu não vou entrar aqui em detalhes porque não é minha área, mas você vai entender a formação e a confusão que tem lá. Então, olhando para aquela situação da nação de Israel, eu acho pouco provável ali eles já terem cumprido essa profecia de restauração como nação por completo, faltando apenas a restauração espiritual. Eu acho que ainda falta muito para essa restauração completa, mas a promessa, a profecia é que isso vai acontecer. Agora, eu suspeito que essa restauração por completo e espiritual, ela só se cumpre de fato no milênio. Quando a gente vê as profecias, principalmente essa profecia de Amós, que eu li um pouco antes, fala assim, eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão, plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor. É algo muito perfeito. Isso não aconteceu ainda. Eu penso que até mesmo essa restauração da terra por completo, ela só vai acontecer no milênio. Isso é uma interpretação minha, não somente minha, mas lendo os livros de teologia, alguns teólogos vão fazer também essa suposição de que enquanto não chegar o milênio, não se cumpre por completo essa profecia de Ezequiel 37. Ela não se cumpre por completo. Vamos lá, o escritor da revista, respeito a interpretação dele, bem interessante. Ele defende a ideia de que a restauração da terra, da nação por completo, acontece agora, antes do milênio, e a espiritual somente no milênio.
Essa é a interpretação dele. Eu, olhando para a situação de Israel hoje, vejo que ainda falta muito para a restauração da nação por completo e que isso vai se cumprir no milênio junto com a interpretação espiritual. Dá a entender no texto bíblico, que de Ezequiel 37, que essa restauração sem o Espírito, ela é meio que inútil. Ela não funciona, entende? Não funciona. Ela só funciona se ela tiver o Espírito. Então, quando os ossos se juntaram e tal, e juntou carne e tudo mais, mas não tinha Espírito, o texto não diz assim, tá bom, tá legal, né? Não. Tem que ter o Espírito. E para que serve o Espírito? Se você observar, o tempo todo que ele fala do Espírito, ele fala assim, no versículo 6, porém o Espírito em vocês e vocês terão vida. Aí, lá no versículo 9, e sopre dentro desses mortos para que vivam. E eles receberam vida e se puseram de pé. Mais na frente, quando tem a explicação da profecia, versículo 11, Deus fala para o povo, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu Espírito em vocês e vocês viverão. Observe que o Espírito está relacionado com vida. E o que é vida? A gente volta para o capítulo 36. O capítulo 36, versículo 27. Porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Observe que o objetivo de ter o Espírito é ter vida. E ter vida é obedecer os decretos de Deus. É obedecer à lei de Deus. É agir segundo a vontade de Deus. É ter um padrão de vida diferenciado. É isso que é ter vida. Ter vida é isso. Aí versículo 28, ainda do capítulo 36. Vocês habitarão na terra que eu dei aos antepassados. Vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Então, assim, é uma restauração que envolve habitar na terra, seguir os decretos de Deus, seguir a vontade de Deus, a lei de Deus e cumprir tudo que Deus quer para eles. Ou seja, é uma restauração completa, plena. Envolve muita coisa aqui. Então, eles vão ter vida. É nesse sentido. É nesse sentido. Amém? Olhando para nós aqui, o que essa passagem diz para nós? Bem, vamos lá. Primeiro, a gente pode tirar aqui dessa passagem a maneira que Deus faz para restaurar a nação de Israel e que ele pode fazer o mesmo para restaurar a nossa vida. A gente pode tirar isso daqui. É uma iniciativa divina. Os ossos estavam sequíssimos, ou seja, não tinha esperança nenhuma de restauração. Deus toma a iniciativa para restaurar aquela nação e cumprir o que ele prometeu para aquele povo. Da mesma forma, essa promessa de restauração vale para mim e para você. Deus pode restaurar aquilo que a gente acha que já está perdido, que não tem mais esperança. A Deus ele pode trabalhar no nosso coração algo que a gente acha que já morreu. Não, ele pode sim fazer. A iniciativa é divina. É Deus que age, é Deus que toma a iniciativa, é Deus que dá o Espírito, é Ele que dá a vida. Isso aqui mostra que uma dependência de Deus. Nós temos que depender de Deus. Nós temos que confiar que Deus vai agir, que Ele vai cumprir as suas promessas. A nação de Israel estava numa situação de ruína. O povo estava triste, a cidade destruída, o templo destruído, perderam a terra deles, estavam habitando na Babilônia, no meio de um povo estranho. Eles não tinham mais esperanças, tanto que eles falam assim, Eles dizem assim, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu, fomos exterminados. Essa profecia aqui é para que o povo pudesse se alegrar. Olha, se alegrem, porque tem uma promessa de restauração. Vocês serão restaurados. Traz esperança. Ao ler essa profecia aqui, é uma profecia que trouxe esperança para aquele povo que estava arrasado e pode trazer esperança para mim e para você. Nós também tiramos dessa passagem algo escatológico, que fala de um futuro para a nação de Israel, mas que está relacionado com nossa vida. Jesus está voltando a qualquer momento. As profecias escatológicas são profecias que falam do retorno de Jesus para finalizar tudo que ele começou. Ele vai finalizar tudo que ele começou.
E nós confiamos que Jesus vai voltar. Ele vai estabelecer o seu reino. Isso faz parte do nosso cotidiano. Jesus, quando ele fala de escatologia, quando ele fala do fim dos tempos, ele fala de uma vida atual, que você vai se preparar para o retorno dele. Você tem que se preparar para a vinda de Jesus. E se preparar de forma ativa, trabalhando, fazendo a vontade dele, cumprindo seus mandamentos. Quando o judeu chegava para Jesus, lá na época que Jesus estava pregando, Senhor, como que eu faço para participar do teu reino e tal? Muitas vezes eles não estavam pensando no reino futuro, lá no céu, depois da morte. Não, eles estavam querendo participar do reino ali. Como que eu faço para participar de um mundo que o Senhor reina? Como que eu faço para participar de um mundo em que você é rei, Jesus? Aí Jesus vai lá e dá as instruções. Para o jovem rico ele falou o quê? Vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. O jovem rico não quis. Por quê? Porque o coração dele estava na riqueza. Ele não ia se submeter àquele rei. Ele não ia. Por quê? Porque ele tinha que abrir mão daquilo que o coração dele estava preso. E esse reino que já foi inaugurado, para você participar dele hoje, você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Crer no Evangelho implica abrir mão do pecado, abrir mão de prazeres, abrir mão de muita coisa. Participar desse reino. E as profecias bíblicas que estão se cumprindo hoje, como a gente viu aqui na revista, da restauração da nação de Israel, implica que esse reino está para ser consumado. E para você participar dele até o fim, tem que permanecer com Cristo. Tem que ter vida, e ter vida significa o quê? Vamos lá, ler de novo, versículo 27. Porém, meu Espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos, e obedecer fielmente às minhas leis. Você vai agir segundo os decretos de Deus. Isso significa ter vida. Ter o Espírito Santo é isso. Essa restauração vai acontecer para a nação de Israel no futuro, mas nós já participamos dela. Já participamos dessa restauração espiritual. Já temos o Espírito na nossa vida. Amém? Vou encerrar aqui. Espero que você tenha compreendido o conteúdo da lição. E essa parte final de aplicações, eu acho que você tem que compreender de forma completa e passar para os seus alunos. Porque assim, eu vou fazer só uma reflexão aqui rapidinho sobre a revista como um todo. A lição anterior, ela foi muito complexa, muito difícil, os irmãos acharam muito complicado. E aí, eu penso assim, que uma lição difícil, uma lição com uma interpretação meio duvidosa, como eu achei, ela pode ser uma boa lição, se você fizer as aplicações corretas na sua classe. Os seus alunos querem saber assim, o que eu faço com isso? Tá, tudo bem, você falou sobre Israel, Gog e Magog, falou restauração, falou isso, falou... Tá, e aí, o que isso serve para a minha vida hoje? Então, foque nas aplicações, que eu tenho certeza que sua aula vai ser muito boa, independente se a lição é complexa, se a lição é fácil, se a lição tem interpretação correta, interpretação errada. Estude, procure fazer a interpretação correta, eu aconselho isso. E faça a aplicação correta no coração dos seus alunos. Por quê? Porque a lição em si não vem com as aplicações. E aí isso pode ser uma falha? Pode, mas você que é professor de EBD tem essa responsabilidade também. Amém? A paz do Senhor, até a próxima aula.